Site de apoio usado nas aulas Planeta Bio. Olá, pessoal. Como vocês então já foram informados, a gente não teve a possibilidade de fazer a nossa aula ao vivo, e aí por isso eu vou gravar essa aula para vocês e vou dar continuidade ao estudo da embriologia, né, com ênfase na reprodução humana. A gente já falou de bastante coisa, né, relacionadas a esse assunto. A gente falou dos sistemas reprodutores masculino e feminino, falamos da espermatogênese e da ovogênese, falamos do caminho até que se ocorra a fecundação, falamos de métodos contraceptivos e falei das denominações dadas inicialmente ao embrião, né? Logo após a fecundação, a gente tem o zigoto. Depois, quando vão ocorrendo as divisões celulares a partir do zigoto, né? A gente tem a fase de mórula, que é quando a gente está ali entre 32 e 64 células já divididas, né? Na sequência, essa mórula ela continua sofrendo divisões celulares e vai se direcionando até o útero. Quando já chega no útero, aproximadamente uma semana após a fecundação, a gente já está com o blastocisto, né? Que é quando a gente já tem o surgimento de uma cavidade interna naquela massa embrionária e, chegando ao útero, ela vai se implantar na parede do endométrio num processo denominado nidação, que a gente já falou sobre ele. Então, do período total da gestação, nós estamos, no nosso estudo, aqui entre a segunda e a quarta semana. Tá? O que vai acontecer nesse momento aqui? A gente já teve a ocorrência daqueles eventos, que eu também já citei para vocês, conhecidos como gastrulação, né, que é quando se forma o terceiro folheto embrionário. Então, a gente tem aí, nesse momento, a ocorrência de 3 folhetos embrionários, 3 folhetos germinativos, né, que é o endoderme, mesoderme e ectoderme, tá? E também já tivemos a ocorrência da neurulação, que dá origem ao tubo neural, que futuramente vai vir a ser a medula espinhal, tá? Aqui entre a segunda e a terceira e a quarta semana, a gente já vai ter o coração batendo. A gente começa já, é um dos primeiros sistemas a entrar em funcionamento, é o sistema circulatório, né? Porque o embrião ele logo necessita da circulação, da troca de substâncias, né? Através do cordão umbilical para poder tirar os seus nutrientes. E também já ocorre aí a formação do cérebro, né? Já inicia a formação do cérebro. Eu quero, nesse momento, destacar para vocês 2 termos. O primeiro termo é a morfogênese e o segundo termo é a organogênese. Morfogênese tem a ver com a origem da forma, tá? Então, são as sequências de eventos que vão acontecer no embrião que vão dar a forma humana, porque aqui a gente está dando uma ênfase, né, para a gestação humana, a embriologia humana, tá? Então, a morfogênese são todos aqueles eventos associados à composição da forma humana para o embrião. E a organogênese são todos os eventos associados à formação dos órgãos e sistemas que farão com que o embrião crie condições de vida, né, de sobrevivência após o nascimento, após o parto, tá? Então, esses 2 termos precisam ficar bem claros aí para vocês, tá? Morfogênese e organogênese. Então, nós estamos aqui entre a segunda e a quarta semana, e aí a gente vai ver quais são os principais eventos associados a esse intervalo de tempo
da gestação, lembrando que a fase embrionária ela vai até ali aproximadamente a 8ª semana, tá? Então, 2 meses é o tempo ali de gestação que corresponde à fase embrionária. Após esse intervalo de tempo, a gente entra na fase fetal. E aí a gente vai perceber que não ocorrem muitas alterações no feto aqui durante esse período, né? As principais alterações, modificações, elas vão ocorrer aqui na fase embrionária. Então, vamos lá dar uma aprofundada aí nessa parte, né? No início da 4ª semana do desenvolvimento embrionário, o embrião humano ele é chamado de neurula, tá? Então, tem algumas denominações dadas ao embrião, né? Nesse momento, a gente já passou por mórula, a gente já passou por gástrula, blastocele, blastocisto, e agora aqui a gente tem a denominação de neurula, né? Nesse estágio estão presentes o tubo dorsal, né, que é o tubo neural, proveniente da invaginação da ectoderme. No final da aula passada, eu mostrei esse processo de neurulação que dá origem ao tubo neural e eu mostrei que ele ocorre através da invaginação da ectoderme, tá? Então, quem tiver dúvidas, dá uma olhada no vídeo da última aula, que vocês vão perceber uma animação onde eu mostro isso. Deixa eu ver se dá para voltar aqui rapidinho. Ó, aqui é a gastrulação. Não, aqui é a neurulação, exatamente. Ó, foi o que aconteceu aqui. Ó. A neurula ela se formou aqui onde eu circulei de vermelho, aonde eu estou apontando aqui com o apontador vermelho, tá vendo? É porque ali embaixo está escrito gastrulação, mas o nome está errado. Vou voltar aqui e mostrar para vocês onde tem um erro. Estou sublinhando aqui, ó, onde está escrito gastrulação, está errado, era para ser neurulação. E a neurulação vai dar origem ao tubo neural, que surge a partir da invaginação da ectoderme. Então, presta atenção que eu vou colocar a animação mais uma vez, e vocês vão ver que a ectoderme ela vai se fechar em torno de si mesma e vai formar o tubo neural. Presta atenção ali, ó, a invaginação da ectoderme e formou o tubo neural, tá? Então, é disso que nós estamos falando aqui nesse slide, onde eu digo que no início da 4ª semana do desenvolvimento, o embrião é chamado de neurula. Nesse estágio estão presentes o tubo nervoso dorsal ou tubo neural, originado da invaginação da ectoderme, e os somitos, que são blocos de mesoderme que vão dar origem à musculatura estriada, ao esqueleto e à derme. Então, somitos são estruturas embrionárias, são blocos embrionários de mesoderme que vão dar origem à musculatura estriada, ao esqueleto e à derme. Tá? Continuando aqui. Então, aqui a gente tem um resumo dos principais eventos que ocorrem da 3ª à 8ª semana. Então, aqui a gente vai ter um destaque para os eventos morfogênicos e organogênicos, tá? Ou seja, os eventos que deram origem à forma do embrião com relação às características humanas e também a organogênese, que se refere à formação de órgãos e funcionamento dos sistemas. Então, vamos dar uma olhada aqui. 3ª semana, o nosso embrião ele está com essa aparência, ele não tem uma aparência ainda humana, tá? Se a gente fizer uma comparação do embrião, o embrião humano que está na tela, com 3 semanas, se a gente for comparar com o embrião de anfíbios, de aves, de répteis, a gente percebe uma semelhança muito grande. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui no Google. Comparação de embriões animais. Provavelmente eu vou conseguir achar aqui, porque é uma imagem que é bastante utilizada nas aulas de biologia. Aqui, ó. A gente pode perceber que, inicialmente,
o embrião do peixe, do anfíbio, do réptil e da ave e do mamífero, eles são muito parecidos. Então, nesse estágio inicial aqui, ó, os 3 embriões, eles se assemelham bastante, tá? A diferenciação ela vai ocorrer nas semanas seguintes, mas nesse momento inicial, aonde eu aqui na aula estou mostrando para vocês a terceira semana, né? Todos esses animais se assemelham bastante nesse período do desenvolvimento embrionário. Então, aqui ainda não há muita diferença, tá? Em relação aos eventos morfogênicos, né, a gente vai ter a formação da prega cefálica, que são os primórdios do encéfalo, vai ter a formação da cauda na extremidade posterior, né, que é a prega caudal, que isso vem da evolução dos seres vivos, né? Então, nós, seres humanos, ainda lá no desenvolvimento embrionário, apresentamos uma cauda primitiva, que depois a gente vai ver, como na espécie humana não há ocorrência de cauda, ela vai sofrer uma retração, ela vai ser recolhida, ela não se desenvolve. Mas se a gente estivesse falando do embrião de algum outro animal que tenha cauda, essa cauda primitiva, essa prega caudal, ela iria continuar o seu desenvolvimento para dar origem à cauda de um outro animal. Sei lá, se fosse um cão, um gato, um crocodilo, um jacaré, né, que tem a cauda bem desenvolvida, né? Mas não é o caso aqui da espécie humana. Os somitos bem desenvolvidos na região dorsal, somitos aqueles que vão dar origem à musculatura estriada, vão dar origem à estrutura óssea, vão dar origem à derme, vão dar origem ao sistema nervoso periférico, né? Vão dar origem aos nervos. Tá? A gente tem a formação de 4 arcos branquiais, isso aqui com relação aos eventos morfogênicos. Na organogênese, a gente vai ter que os somitos organizados na região dorsal orientam-se na formação do tubo nervoso dorsal, dos músculos e do esqueleto, né? Como eu já havia comentado. Forma-se um coração primitivo e os batimentos cardíacos que começam no 22º dia, ou seja, ali na terceira semana. Tá? Na quarta semana, a gente já tem ali o coração batendo, né? Observa ali na animação, bem ao centro da tela, que o coração do embriãozinho está batendo. Os eventos morfogênicos, a gente vai ter o surgimento de brotos que darão origem aos membros superiores. O coração vai estar pulsando rapidamente, formando uma protuberância na região ventral, ou seja, no que virá a ser um peito, a gente vai ter aquela protuberância pulsando, como está na animação. Os somitos vão ficar bem nítidos na região dorsal, né, no que se forma ali enquanto costas, né? O embrião adquire o formato de letra C, né? Tá bem visível essa formatação de letra C aqui do embrião. Em termos de eventos organogênicos, nós temos, entre os somitos, o tubo nervoso dorsal vai se mostrar muito desenvolvido, é o estágio de neurula, como a gente viu, né, que é na quarta semana. Os arcos branquiais iniciam formação da mandíbula e dos maxilares, surgem as focetas ópticas, tá? que são os primórdios do aparelho auditivo. Na quinta semana, observa como que o nosso embriãozinho ele já está ali com o que virá a ser os membros superiores, né, que é o broto do braço em formação, os membros inferiores também, o cordão umbilical ganhando cada vez mais relevância na formação, no desenvolvimento do embrião. A saliência cardíaca, agora ela já está sofrendo um processo de interiorização, ela está entrando, o olho começa a se formar, uma orelha pequenininha já começa também a surgir aqui no embrião, né? Esses são os principais eventos morfogênicos, ó, braços e pernas em formação, saliência cardíaca proeminente, presença das saliências auriculares, né, que vai ser a formação da orelha. Em eventos organogênicos, a gente tem a formação
da faringe, da laringe, dos brônquios e dos pulmões. O tubo digestivo com glândulas anexas em formação. O processo de formação da medula em espial e do encéfalo a partir das diferenciações do tubo neural, vai estar tudo isso acontecendo ali. Lembrando que esses são os eventos organogênicos, tá? E vamos seguindo. Na sexta semana de gestação, os eventos morfogênicos consistem em ter os membros superiores já bem diferenciados, com mãos e dedos bem nítidos. Os membros inferiores ainda estão em formação, os pés e dedos ainda em formação, vê que ainda não está muito divididinho ali, né? Está parecendo até bem uma nadadeirazinha, né? O rosto também já está em formação, a presença de lábios, mandíbulas, nariz, primórdios do pavilhão auditivo e olhos. Os eventos organogênicos consistem em sistema digestório, respiratório, circulatório, urinário e nervoso em desenvolvimento. Lembrando que desses aqui, o sistema circulatório ele já está em funcionamento, né? A partir do momento que o coraçãozinho ali já está batendo, ele já está funcionando. Os outros sistemas ainda estão somente em formação. O circulatório ele já está funcionando, mas ele continua se desenvolvendo, tá? Então é o que diz aqui, ó, circulação presente e em desenvolvimento, tá? Na sétima semana de gestação, nós vamos ter os membros superiores e inferiores já bem diferenciados, com dedos mais evidentes, a cabeça com um formato mais arredondado, um rosto mais humano, pálpebras em formação, diminuição da cauda. Lembra que eu falei com vocês? A cauda ela vai sofrer um processo de retração, né, no caso do desenvolvimento embrionário humano, uma vez que o homem, né, o ser humano, ele não possui cauda, tá? Em eventos organogênicos, nós temos a diminuição da comunicação entre o tubo digestório e o saco vitelínico. Os sistemas digestório e urinário se separam. A genitália ainda é ambígua, ou seja, ainda não é possível fazer a determinação do sexo do bebê aqui, tá? Na oitava semana, aí sim o embrião ele se mostra com um nítido aspecto humano, dedos totalmente visíveis nas mãos e nos pés, pálpebras bem formadas, regressão total da cauda. Isso em termos de eventos morfogênicos. Na organogênese, a gente tem a genitália parcialmente diferenciada, mas pouco visível, né, em aspectos externos, né, para poder fazer a determinação do sexo. No final da oitava semana, todos os órgãos humanos já estão praticamente formados. Ossos e músculos esqueléticos já se fazem presentes, e aí, daí para frente, vai ocorrer pouca diferenciação em termos de aspectos de formação do embrião com comparação à forma humana. Vai acontecer pouca diferenciação. Basicamente, o que vai acontecer agora, daqui desse ponto para o final da gestação, é só o crescimento da criança, né? Do desenvolvimento da criança que está sendo gerada. E aí, isso faz com que a gente já saia da fase embrionária e entre na fase fetal, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, lá na introdução, que a fase embrionária ela vem até a oitava semana, tá? A fase embrionária ela vem da fecundação até a oitava semana. Da oitava semana até o momento do parto, aí já é a fase fetal, tá? Que vai da nona até a 38ª semana de gestação. E aí a gente vai ver o que acontece ali. Então, o período fetal, a fase fetal, trata-se do período que vai da nona semana de desenvolvimento até o nascimento. O período fetal ele é caracterizado pelo rápido crescimento corporal
pela menor velocidade de crescimento da cabeça em comparação com o restante do corpo e pelo funcionamento de maior parte dos órgãos que se desenvolveram durante o período embrionário. As principais mudanças físicas e fisiológicas durante o período fetal. A gente vai agora observar quais são, né, as principais mudanças que vão ocorrer ao longo aí do período fetal. Então, agora já não vai ser mais um acompanhamento semana a semana. Então, a gente já vai tendo aí um salto de semanas à medida que a gente for falando aqui dos eventos, né? Então, da 9ª até a 12ª semana de gestação, o feto, ele agora se chama feto, né? Ele vai estar com cerca de 7 centímetros, as pálpebras estarão fechadas, surgem os botões dentários, né, que darão origem aos dentes, a genitália completa o seu desenvolvimento. Nesse momento já é possível, né, identificar o sexo do bebê, né, durante lá uma ultrassonografia. O fígado fetal começa a produzir as hemácias. Os batimentos cardíacos eles podem ser captados por dispositivos eletrônicos, né? Já podem ser identificados. Então, da 9ª à 12ª semana, esses são os principais eventos. Da 13ª à 16ª semana de gestação, nós vamos ter o feto com cerca de 15 centímetros, né? Praticamente dobrou de tamanho. A pele do feto é quase transparente, começam a crescer pelos na cabeça do feto, né, que é a lanugem, ossos mais duros e músculos mais desenvolvidos, começa a haver movimentos de sucção realizados pelo feto. O feto ele vai começar, por conta dessa sucção, vai engolir líquido amniótico e começa a acontecer a movimentação ativa do feto, né? Começa a ver os famosos chutes, né? As movimentações que o feto realiza dentro da barriga da mãe. Depois da 17ª à 20ª semana, a gente tem o feto com cerca de 20 centímetros de comprimento. O lanugo, que são os pequenos pelos na cabeça, cobre todo o corpo fetal. A pele ela perde um pouco da sua transparência à medida que vai havendo deposição de gordura. Unhas, mamilos, cílios e sobrancelhas aparecem no feto. Movimentos fetais cada vez mais ativos, cada vez mais perceptíveis pela mãe. Os batimentos cardíacos captados por estetoscópio, que é aquele equipamento que os médicos utilizam para ouvir o nosso coração. Então, já com aquele equipamento é possível ouvir os batimentos cardíacos do feto. Tá? Depois, da 21ª à 24ª semana, o feto agora já com 28 centímetros, a massa fetal com aproximadamente 500 gramas, cabelos mais compridos, rápido desenvolvimento das funções neurológicas, pele das mãos e dos pés mais grossos, impressões digitais começam a se formar, os alvéolos pulmonares começam a se formar. Isso aqui é uma informação importante, porque lá na frente é um dos dispositivos que vão servir de sinalização para o corpo da mãe iniciar o trabalho de parto. Tá? Quando os alvéolos pulmonares estão totalmente formados e prontos para funcionamento, aí o organismo da mãe entende e entra em trabalho de parto. Mas isso a gente deve provavelmente ver lá no final. Da 25ª à 28ª semana, feto com cerca de 38 centímetros, a massa fetal de aproximadamente 970 gramas, o feto já é capaz de abrir e fechar os olhos, e sim, eles fazem isso ainda na barriga da mãe, eles abrem e fecham os olhos. No caso do sexo masculino, os testículos eles descem do abdômen para o saco escrotal, né? Começa a formação ali do saquinho do neném. Os pulmões bem desenvolvidos, mas ainda imaturos. A medula óssea passa a ser o centro produtor de células sanguíneas. É possível o parto prematuro nessa fase, porém, caso isso ocorra, há um risco muito grande de morte, né? Ainda não está no momento de nascer, né? Mas já existem registros de crianças que nasceram com esse
período de gestação e conseguiram sobreviver, mas é bem arriscado. Da 29ª à 32ª semana, o feto agora com cerca de 40 centímetros, massa fetal de aproximadamente 2 quilogramas, o feto com a maior quantidade de gordura corporal, pele rosada, lisa, pernas e braços rechonchudos, movimentos respiratórios rítmicos presentes, pulmões bem desenvolvidos, mas não totalmente maturos. O parto prematuro é viável, né, com grandes possibilidades de sobrevivência, que agora eu, por exemplo, eu sou de 32 semanas. Né? Então, já é bem possível que a criança nasça com esse prazo de gestação. Né? A criança com 32 semanas é uma criança de 8 meses. Né? Então, muitos partos eles ocorrem com 8 meses de gestação, né? Principalmente em casos de gestação associada a alguma enfermidade por parte da mãe ou da criança, né? Então, a possibilidade de um parto prematuro é muito intensa, já que com 32 semanas. E da 33ª à 38ª, o feto ele já está ali com aproximadamente 50 centímetros de comprimento, a massa fetal com aproximadamente 3,5 kg, cabelos mais grossos e volumosos, unhas grandes que vão ultrapassar a ponta dos dedos, né? Então o neném ele já nasce com a unhazinha grande, em geral, né? Pô, eu conheço um caso de que o bebê não nasceu com unha grande, tá? Mas em geral nascem com unhas grandes, braços e pernas que podem apresentar lanugo, que é aquele pelinho, né? Que surge ainda no desenvolvimento gestacional. O feto ele ocupa todo o útero e geralmente já se encontra com a cabeça voltada para o colo do útero. Isso é um indicativo que o parto ele já está iminente, ou seja, já está prestes a ocorrer o nascimento. E, por fim, a respeito do organismo materno, porque a gente está falando muito do embrião, do feto, mas e o organismo da mãe, né? Ele vai sofrer muitas mudanças durante a gravidez e ele vai sofrendo adaptações para acomodar o feto. À medida que o útero cresce, o diafragma se eleva, as costelas ficam mais abertas para poder permitir o trabalho pulmonar, né? Então, a mulher, o corpo dela vai se adaptando durante a gestação para poder acomodar o feto e isso vai influenciar muito na suficiência respiratória da mãe. Então, ela acaba tendo essa adaptação das costelas para poder permitir melhor um trabalho respiratório, tá? Com o aumento do peso e o crescimento do útero, assim como das mamas, o centro de gravidade sofre alteração, surgindo mudanças na postura da mulher para que o equilíbrio e a estabilidade sejam mantidos. Tá? Então, o corpo da mulher ela sofre um desvio, né? Muito intenso. Você olha para a mulher quando ela não está grávida, e aí você olha para essa mesma mulher quando ela já está lá no último mês de gravidez, cara, você vê que o corpo dela ele saiu totalmente fora do prumo, né? Houve um deslocamento total do centro de gravidade do corpo da mulher. É uma alteração muito profunda que ocorre, né? A bexiga urinária sofre uma pressão com o crescimento uterino, o que faz com que a mãe tenha vontade de urinar com maior frequência. Então, a bexiga da mulher ela já é menor do que a do homem. Ela, naturalmente, independente de gravidez ou não, ela já é menor que a bexiga do homem. E com a gestação, o desenvolvimento do feto ainda pressiona ainda mais a bexiga. Então, a mulher urina toda hora, tá? Então, o trato gastrointestinal também é pressionado, diminuindo muito o trânsito intestinal, o que acaba provocando a constipação e retenção da absorção de água, né? Então, a mulher ela pode sofrer de prisão de ventre, tá? Durante a gestação. E isso tudo são eventos amplamente conhecidos por mulheres que já tiveram filhos, né? Porque sabe de tudo isso aí na prática do que a gente está falando aqui. Até que chegamos o momento do parto, né?
lembrando sempre que é muito recomendado que a mulher tenha o parto normal no lugar da cesariana, né? Isso porque tem uma série de benefícios, tanto para o organismo da criança que está nascendo, quanto para o organismo da mãe que está dando à luz. Então, mas você fala isso porque você não é mulher. Mas eu não quero sentir dor. Mas não é que... gente, eu estou dando aqui o parecer técnico do que de fato acontece, né? É muito fácil eu, enquanto homem, estar falando isso, realmente é. E em relação à questão da dor, durante o momento do parto, a mulher ela sofre uma descarga hormonal intensa e alguns desses hormônios eles fazem uma analgesia natural no corpo da mulher. Então, ela recebe analgésicos naturais pela sua própria produção hormonal, tá? Então, aqui a gente vai ver o seguinte: o parto normal, além do bebê, a placenta e os demais anexos embrionários abandonam o sistema reprodutor feminino. Ao final da gravidez, a mulher entra em trabalho de parto, que pode ser dividido em 3 estágios. Então, a gente vai aqui tratar do parto normal, né? E esse parto normal, ele está dividido em 3 estágios e a gente vai ver cada um deles a partir de agora. Bom, então, dando início à leitura dos estágios do parto normal, a gente tem, no estágio 1, algumas horas após o rompimento da bolsa amniótica, que é aquela bolsa que envolve o feto, né? Que é um dos anexos embrionários, né? A mulher vai entrar no primeiro estágio do parto. Vão ocorrer as contrações uterinas involuntárias decorrentes da ação da musculatura lisa do útero, que é chamada de miométrio. Esse prefixo miométrio da palavra mio, perdão, o prefixo mio da palavra miométrio, ele significa músculo, tá? Toda vez que você encontrar alguma palavra que tenha esse radical mio, é porque está se referindo à musculatura, tá? O hormônio ocitocina liberado pela neurohipófise estimula o processo de contrações uterinas. Ocorre a dilatação progressiva do colo do útero, cérvix. A cabeça do bebê fica progressivamente mais próxima do colo do útero. Então, a gente tem aqui um corte longitudinal, né, da barriga da gestante, e aí a gente observa como que começa a ocorrer aqui uma dilatação do colo do útero, né? A cabeça do bebê ele fica bem posicionado aqui, né? Que é para poder ocorrer a passagem. Então, esse é o primeiro estágio do parto normal e começa com o rompimento da bolsa, né? Que, na verdade, é a bolsa amniótica. O segundo estágio inicia-se, né, quando o colo do útero, né, o cérvix, ele dilata em aproximadamente 10 centímetros. Então, quando a mulher tem 10 centímetros de dilatação ali no colo do útero, marca o início do segundo estágio do parto normal. As contrações uterinas empurram o bebê, a cabeça vai descer pela vagina e vai ficar visível do lado externo, então já vai ser possível observar a cabeça do bebê lá no canal vaginal. A gente, minutos depois, vai ter o nascimento do bebê, que ainda vai estar ligado à placenta pelo cordão umbilical, tá? E aí o obstetra, a enfermeira, né, corta o cordão umbilical, um pedacinho do cordão permanece ligado ao umbigo do bebê, o cordão vai ser então suturado e semanas depois ele vai cair. A maior parte do cordão ainda vai estar ligada à placenta, que vai estar dentro do útero, tá? Meu filho nasceu de parto normal, né? Foi um parto humanizado domiciliar. Ele nasceu em casa, por opção da minha esposa e tal. A gente tinha uma equipe de enfermagem que a gente contratou, acompanhando ali.
Ao longo dos 9 meses de gestação, a gente foi fazendo acompanhamentos médicos e tal, para poder ter condições de ter esse tipo de parto. E quem cortou o cordão umbilical logo após o meu filho nascer foi minha esposa mesmo. Ela mesma cortou o cordão umbilical. E aí a gente chega no terceiro estágio do trabalho de parto, né, que é após o nascimento do bebê, né? As contrações uterinas voltam a ocorrer com menor intensidade e dessa vez vai ocorrer a eliminação da placenta, o restante do córeo, do âmino, né, da bolsa amniótica e do cordão umbilical. Esse processo ele é mais rápido do que o trabalho de parto para o nascimento do bebê, né? Esse processo, esse estágio, ele vai durar aí aproximadamente 15 minutos. Ele é bem mais rápido do que o tempo para o nascimento do bebê. E aí a gente tem também a gravidez ectópica, né? Que alguns já me perguntaram, né? Alguns alunos já me perguntaram, porque eu digo sempre que o local ideal da fecundação é na tuba uterina, mas o bebê ele é gerado, né? Ele se desenvolve dentro do útero. Aí ele não pode se desenvolver na tuba uterina, não é o local ideal, né? Mas eventualmente isso pode acontecer e a gravidez ectópica, né, que é essa gravidez que é a gravidez que ocorre na tuba uterina, ela é de risco, né? Ela é bastante arriscada. Quando ela ocorre, ela é uma gravidez de risco, sendo nesses casos até permitido a realização do aborto, né? Porque ela pode trazer riscos à vida da mãe, da criança ou dos dois, tá? Então, a gravidez ectópica é uma gravidez, né, uma gestação que ocorre fora do útero, geralmente na tuba uterina. Quais são as causas desse tipo de gravidez, né? A gente tem a obstrução mecânica, causada por tumores, má formação da tuba uterina, por infecções como gonorreia. A gente tem a diminuição da motilidade, também é uma das causas. Isso causa danos na mucosa ciliada, o envelhecimento precoce causado pelo fumo, hormônios indutores de ovulação, são aí fatores que causam, né, essa gravidez ectópica. Os sintomas é uma dor intensa na região abdominal. A gestação em si, uma gestação normal, ela não causa dor. E essa, né, a gestação ectópica, ela vai causar dor intensa no abdômen. Hemorragias, então é um caso em que a mulher gestante, mas vai ter hemorragias, né, pode vir a ter hemorragias. Inflamações na região pélvica. O tratamento para esse tipo de caso é uma remoção cirúrgica do embrião ou o uso de medicamentos que vão evitar o desenvolvimento do embrião, tá? E aí, como eu disse para vocês, no caso da gravidez ectópica, a interrupção da gestação ela é permitida por lei, porque ocorre risco à mãe, né? E ao embrião também. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da formação de gêmeos. No caso aqui, nós vamos falar de um dos casos para a formação de gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Tá? Gêmeos univitelinos, nesse caso que nós vamos tratar aqui inicialmente, são dois ou mais indivíduos que, com praticamente o mesmo patrimônio genético, são gerados a partir de uma única fecundação de um espermatozoide e um óvulo. Tá? Então, a gente tem aqui na tela um espermatozoide fecundando um óvulo, lembrando que óvulo é um termo que a gente usa de maneira inadequada, o termo correto seria ovócito secundário, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Lembrando que se trata de uma gestação de gêmeos univitelinos, são gêmeos idênticos, né? Então perceba que após a fecundação formou o zigoto, esse zigoto formou o blastômero, e esse blastômero
ele se rompe formando 2 ou mais blocos de células, que darão origem a 2, né, ou, no caso, se forem mais, blastocistos. E cada blastocisto origina um indivíduo. Para cada bebê vai se formar uma placenta e uma bolsa amniótica, tá? Então, esse aqui é um caso, tá? É um caso de formação de gêmeos univitelinos. Há uma outra possibilidade, que é quando acontece isso aqui, ó. Após a fecundação, você tem a formação do zigoto, o zigoto vai dar origem a um blastocisto, e aí, nesse caso, o que vai acontecer? Dentro do blastocisto, o embrioblasto ele vai se dividir em 2. Então, cada um vai originar um indivíduo, mas eles vão compartilhar a placenta, tá? E cada um deles vai ser envolvido por uma bolsa amniótica. Então, nesse caso aqui, nós temos gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, mas que compartilham uma placenta, tá? Comparando com o caso anterior, a gente tem aqui gêmeos, cada um com a sua placenta. Mas como eles vêm de uma única, de um único zigoto, um único zigoto deu origem aos 2, eles são gêmeos idênticos, tá? Então nós temos 2 possibilidades para a ocorrência de gêmeos idênticos. Uma quando a partir de um zigoto o blastômero se divide em 2 blocos de células e aí cada um vai dar origem a um blastocisto. E aí nós vamos ter os gêmeos que não compartilham placenta. Gêmeos univitelinos, porque vieram de um único zigoto, mas que não compartilham placenta. E o segundo caso de gêmeos univitelinos é aquele em que o embrioblasto, dentro do blastocisto, ele sofre uma divisão e aí a gente tem a ocorrência de gêmeos idênticos que compartilham placenta. Esse caso aqui, ele é mais frequente do que o anterior, tá? Lembrando que estamos falando de casos de gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos. O último caso de gestação de gêmeos são os chamados gêmeos bivitelinos. São 2 ou mais indivíduos com diferentes patrimônios genéticos, gerados a partir de fecundações diferentes. Isso acontece muito quando a mulher ela faz uso de anticoncepcional. Ela fica um longo tempo fazendo uso de anticoncepcional e aí, de repente, para. E aí, na ovulação seguinte, a interrupção do uso do anticoncepcional, ela acaba tendo a liberação de mais de um ovócito. E aí, se ela tiver relações e houver a fecundação desses ovócitos, ela vai dar origem a gêmeos diferentes, né, gêmeos bivitelinos, aonde cada um vai ter ali o seu patrimônio genético. Tá? Vamos ver a animação aqui. Ó. Percebam que ali a gente tem 2 ovócitos, 2 espermatozoides, cada um fecundando um ovócito. Damos origem a 2 zigotos que se desenvolvem para dar origem a 2 crianças, né, que serão gêmeas, porque estão sendo geradas juntas, mas são bivitelinas porque vieram cada uma de um zigoto. Né? Então, cada uma vai ter a sua placenta, cada uma vai ter a sua bolsa amniótica, e assim se formam os gêmeos diferentes. Tá? Esse é o caso de formação de gêmeos diferentes. E aí, pessoal, agora que a gente já falou dessa parte da embriologia focada na reprodução humana, a gente pode iniciar um diálogo falando sobre os tecidos humanos, né? Os tecidos que, no caso, são aquele conjunto de células semelhantes que começam a trabalhar para desempenhar uma função. E
A gente começa falando esse conceito de tecido, né? Como eu disse para vocês, né? Conjunto de células semelhantes trabalhando para executar uma determinada função. E a gente tem também a classificação desses tecidos, né? De maneira geral, a gente classifica os tecidos em quatro grupos. É o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que, como o nome sugere, a gente vai ter um conjunto de tecidos dentro dele, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial, né, o prefixo epi significa por cima, né? Então, é o tecido que reveste externamente a nossa pele. Por isso que uma das suas funções é a função de revestimento, né? Então, a gente tem o tecido epitelial de revestimento. Nós temos também o tecido epitelial glandular, porque ele vai dar origem a glândulas. Nós temos o tecido conjuntivo, que reúne esse conjunto de tecidos, como eu falei para vocês. E aí, dentro dele estarão tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, tecido hematopoético, tecido cartilaginoso, tecido ósseo. Tecido hematopoético, pessoal, tecido sanguíneo, tá? Tecido adiposo são as gordurinhas. O prefixo adip vem de gordura, tá? Tecido cartilaginoso está associado a cartilagem, tecido ósseo associado a ossos. Tecido muscular integram as musculaturas, as diferentes musculaturas do nosso corpo. A gente tem o tecido estriado esquelético, que são aquelas musculaturas, são os músculos que estão diretamente ligados ao esqueleto, aos ossos, né? Temos o tecido muscular estriado cardíaco e temos o tecido muscular liso. O tecido muscular estriado cardíaco está no coração, é o único local do nosso corpo que a gente vai ter a ocorrência dele. O tecido muscular liso, eles integram as vísceras, né, que estão no nosso corpo. E o tecido nervoso, ele que faz parte aí de todas as estruturas associadas ao sistema nervoso, o encéfalo, a medula espinhal, os nervos. E aí o que a gente vai fazer já a partir da nossa próxima aula, onde a gente vai aprofundar isso daqui. A gente vai detalhar cada um desses tecidos, falando das suas principais características, funções, importância, tá? E aí, para a gente não ficar com uma aula muito extensa, aproveitar que a gente já encerrou essa parte de embriologia, e aí agora a gente vai entrar na parte de histologia, é a parte do estudo dos tecidos. No caso, a gente vai focar aqui nos tecidos animais, principalmente os de ocorrência no corpo humano, tá? Que são os mais importantes. E aí a gente conclui, então, na próxima aula. Eu acredito que na próxima aula a gente consiga finalizar toda essa parte aqui falando dos tecidos, tá bom? Obrigado aí, agradeço a compreensão de todos aí devido à ausência na última aula, mas foi por conta do mau tempo que causou uma instabilidade técnica aqui na internet. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.